no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo número 5. E nós vamos ler o versículo 41 em diante. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 41. Diz assim na palavra de Deus, Jesus falando. Olha o que Jesus nos disse na sua palavra. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Preste atenção, versículo 44. Como podem crer vocês que aceitam glórias um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Olha o que Jesus está dizendo. Como podem crer vocês que não aceitam glória um dos outros? Como é que vocês podem crer? Vocês jamais vão crer enquanto vocês estiverem buscando a glória que vem do homem. Enquanto a glória do homem for a prioridade na vida de vocês. Ele está dizendo que isso aí é um impedimento tremendo para nós de crer, de descansar em Deus, de tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas. Essa busca pelo louvor do homem, pela fama, pela glória, pelo reconhecimento, nos impede. É o que ele está dizendo aí. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Como que vocês vão aprender a confiar em Deus? Como que vocês vão descansar em Deus? Como que vocês vão viver em Deus? Como que vocês vão ter uma vida plena? Como que vocês vão ter uma vida plena? Como que vocês vão descansar em Deus se vocês não buscam a verdadeira glória? E esse é um ensinamento tremendo, e nós queremos ver um exemplo prático na palavra de Deus, disso aqui que Jesus está falando. Jesus estava dizendo isso, olha, eu não aceito glória que vem de homens. Uma vez uma pessoa chegou para ele e disse assim, meu bom mestre. E Jesus falou assim, por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? Porque há apenas um que é bom, Deus o Pai. Há um livro muito famoso, escrito por um rabino, que fala assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É um livro interessante de se ler, mas ele tem já no nome ele tem um problema. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E essa é uma máxima que muitas pessoas têm. Muitas pessoas falam, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com esse problema? Por que Deus permitiu eu ser afetado por isso? Por que eu? Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos dizendo o seguinte, Deus, eu sou um cara legal, eu sou uma mulher tremenda, eu sou um homem fantástico. Como é que o Senhor vai deixar uma pessoa como eu passar por isso? Então, já nessa afirmação, já existe aí por detrás uma expressão de orgulho, de vaidade, porque nós achamos que nós somos bons e que nós não merecíamos passar por isso.
Ah, é? Então Jesus merecia passar o que ele passou? Os apóstolos mereciam passar o que eles passaram? Jesus falou, olha, se com o Filho do Homem eles fizeram essas coisas, imagina o que vão fazer com vocês. E eu quero trazer uma ilustração para os irmãos e irmãs nessa noite, acerca de um homem na Bíblia chamado Saul. Saul era um cara que hoje era para a gente estar ministrando muito sobre a vida dele aqui. Era um homem que hoje as pessoas no mundo inteiro conhecem Davi, né? Quase todo mundo conhece Davi. Poucas pessoas conhecem Saul. Mas Saul era o cara que a gente tinha que estar fazendo filme dele, contando as histórias dele, falando dele nas classes para as nossas crianças, para os nossos filhos. E não. Mas porque Saul era exatamente esse homem, um homem que buscava a glória humana. Eu quero que vocês me acompanhem aqui num texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 13. E vamos meditar aqui, para nós aprendermos aqui o que Deus quer falar conosco nessa noite. 1 Samuel, capítulo 13, e nós vamos meditar a partir do versículo número 8. Havia uma guerra contra os filisteus. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul vinha fazendo as coisas tudo perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, tudo perfeito. Aí Deus colocou diante de Saul uma prova final, uma prova que ia determinar toda a vida de Saul. E haveria uma batalha contra os filisteus. Deus, através do profeta Samuel, mandou ele reunir o exército de Israel, acampar, e o exército ficou de frente um do outro. Era o ato, né? Eles se prepararem para a guerra. E em vários momentos, isso era comum entre os exércitos. Eles se preparavam para a batalha, né? E para a guerra começar, e ficava cada um de um lado. E o profeta Samuel falou para Saul: Saul, você pega o exército de Israel, fica aqui, e eu vou orar. Daqui 7 dias eu volto. Quando eu voltar daqui 7 dias, nós vamos oferecer sacrifícios a Deus, nós vamos fazer um culto de louvor, de adoração, nós vamos oferecer sacrifícios a Deus, e depois desse culto, a guerra vai começar. E aí Saul pegou e ouviu a voz do profeta e ficou ali. Só que nesses 7 dias, eles começaram a olhar para o exército filisteus. E o exército filisteus era muito maior. Os caras, em quantidade, em número, era maior. Eles tinham um domínio tremendo do aço, né, do ferro. Eles tinham carros, carruagens, espadas, lanças. Eles dominavam coisas que Israel não tinha esse domínio, tão perfeito como eles. Tinham cavalos de guerra. A estatura dos filisteus era maior. E eles passaram 7 dias olhando para os filisteus. E Saul não reunia as pessoas. Ele não, enquanto Samuel estava por vir, ele não reunia as pessoas e não começou a meditar com ele na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que aquele momento ali foi Deus que falou, que Deus diz que a vitória era nossa, que eles iam ganhar, que Deus ia pôr por fim a derrota dos filisteus. Eles não olharam para as promessas de Deus, eles olharam para os problemas. Eles ficaram olhando para todos os problemas e ficam imaginando: olha, nós não vamos dar conta, nós somos infinitamente inferiores, povo, a quantidade é menor,
estão bem mais preparados, estão bem mais equipados, são maior em número, são melhores no uso de armas. E eles começaram a olhar tanto para as vantagens dos filisteus, que o que aconteceu? Que eles ficaram com medo, a Bíblia diz que ficou com medo, eles ficaram com medo, e o que aconteceu com o exército de Israel? As pessoas, os soldados começaram a desertar, começaram a fugir para não ter que lutar. E eles foram fugindo para o norte de Israel, né? Porque a batalha estava abaixo de Jerusalém, ali no sul, na região, em Gaza ali, né? E eles começaram a fugir. E Saul começou a desesperar quando viu os soldados fugindo. Ele se desesperou. Mas preste atenção. Vamos tirar uma lição aqui. Deus falou para Saul, espere 7 dias. Depois de 7 dias, quando Samuel vier, Samuel vai oferecer sacrifício e a guerra vai começar. Ora, irmão, Deus falou para ele. E se Deus falou para ele, escuta. Se Deus falou que é para você esperar, não tem outra coisa para fazer. Não tem outra coisa para fazer. Então, agora é o momento de eu fortalecer minha fé, de eu buscar a Deus, de eu clamar ao Senhor, de eu meditar na palavra, de eu reunir o exército, né, e fazer vigílias, né, e orar, e buscar a Deus. Porque é o seguinte, a batalha só Deus pode dar. Irmãos, e quando nós nos deparamos com situação como essa, há momento na nossa vida que nós temos um problema, e que nós olhamos para esse problema, nós achamos assim, olha, isso aqui não tem como vencer. Irmão, se você olha e vê que é humanamente impossível vencer, então já de imediato deposita as suas armas. Agora, não tem como. Não tem como eu vencer isso aqui, só Deus. Irmão, é aquelas coisas que só Deus pode fazer, não adianta você tentar fazer o que só Deus pode fazer. Se você já tem esse diagnóstico de que essa coisa, você na sua força, não tem como de vencer esse problema, não tem como vencer essa dificuldade, então agora, isso é um sinal de quê, irmãos? De que é hora de você buscar a Deus. É um sinal de que chega, acabou, pare de lutar. Pare de lutar. Busque a Deus, né? Muitas pessoas morrem afogadas por conta disso. Principalmente os homens morrem afogados. Morrem muito mais homens afogados que mulheres. Porque os homens, quando eles sentem que estão afogando, eles insistem em lutar. Eles insistem em gastar toda a sua força para lutar contra aquela situação. Eles insistem. E quando ele não tem jeito, quando ele acabou todas as suas forças, quando acabou tudo, sabe o que um homem faz? Grita, socorro. Mas quando ele grita socorro, até o salva-vida vir, né? Vamos pegar uma situação de mar, né? Pegar um jet ski, um helicóptero, até vir, o cara já afundou, já morreu. A mulher, nesse sentido, ela é muito mais esperta que o homem. Ela nem está afogando. Mas se ela pensar que ela está afogando, ela já começa uma gritaria. E aí dá tempo, né, das pessoas chegarem lá, os salva-vidas, os guarda-vidas chegarem e resgatarem as mulheres. São menos, morrem menos e são muito mais salvas do que os homens, porque elas, quando elas pressentem o perigo, elas já gritam, já se desesperam e desistem de lutar. E nós temos que aprender com essa parte feminina. Quando o problema é gigante, irmão, não tem jeito, esse problema não tem jeito. Vá para os pés do Senhor, vai descansar, não adianta. Irmão, e se você quiser fazer qualquer coisa que você quiser fazer, você vai piorar o problema. É igual quando você cai em uma areia movediça. Qual que é o segredo de você sair de uma areia movediça? Quanto menos você se movimentar, quanto menos coisa você fazer, melhor. Há momentos, irmão, que Deus quer apenas a nossa fidelidade. É hora de ir para o quarto, é hora de chorar, é hora de buscar a presença de Deus, é hora de clamar, é hora de interceder, é hora de clamar. Às vezes você está lutando contra um câncer de uma família, né, uma situação no seu casamento, que está à beira de um divórcio. Irmãos, às vezes você vai lutando ali, você vai fazendo
as suas ações vão piorar o problema. E é o que está acontecendo aqui com Saul. Saul, quando ele viu os homens tudo abandonando, o problema se tornando impossível de resolver, Saul, ao invés de buscar o Senhor, olha só, vamos ler o versículo 8 em diante aí, olha o que Saul faz. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Estava demorando, o povo começou a ir embora. Versículo 9. Então Saul disse, tragam-me aqui os holocaustos e as ofertas pacíficas. Olha só, irmãos, Saul era da tribo de Benjamim. Cada tribo tinha uma função. Só podia oferecer holocaustos e sacrifícios o sacerdote. Só o sacerdote podia fazer isso. E todo sacerdote, necessariamente, tinha que ser da tribo de Levi. Então Saul jamais, ele é rei, mas ele jamais poderia oferecer sacrifícios, porque ele é da tribo de Benjamim, ele não é da tribo de Levi. E aí o que ele faz? Ele, em outras palavras, olha, não tem ninguém aqui, Samuel não veio, não tem sacerdote, não tem como resolver esse problema, mas eu vou resolver. Trago o sacrifício aqui, eu vou matar o novilho, eu vou sacrificar, eu vou fazer tudo. Eu já vi mais ou menos como é que faz, e eu vou... Irmão, não é saber como é que faz. Não é porque o Hélio fez um negócio, deu certo, que eu vou fazer que vai dar certo. Não é a vocação, não é o chamado, não é o propósito. E aí ele comete a loucura de ir lá e oferecer um sacrifício. Olha só, e ofereceu o holocausto. Versículo 10. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Presta atenção. Saul cometeu um pecado gravíssimo, gravíssimo. E ele deixou de obedecer a Deus, ele perdeu a vitória, sabe por quê, irmãos? Por questão de minutos. Minutos. Era hora dele ir, orar, buscar a presença de Deus, mas o que ele faz? Ele vai fazer algo que Deus não mandou ele fazer. Deus não mandou, Deus não te chamou para isso. Não é a sua vocação, não é o seu ministério, não é o seu chamado, não é o seu propósito. Que loucura é essa? O que você está fazendo? Não vá fazer aquilo que você sabe que não é a vontade de Deus, que você não foi chamado para fazer. Nós temos, talvez você não saiba o que fazer no momento difícil, mas o que não fazer, com certeza você sabe. Você sabe que não pode fazer aquilo, mas muitas vezes nós sabendo que aquilo não vai dar certo. As pessoas falam para a gente que aquilo não vai dar certo, mas você quer alguém que fala para você que vai dar certo. Irmãos, eu tenho mais de 30 anos que eu sou pastor. E eu já vi de tudo. Uma vez, eu poderia contar aqui N casos. Mas vou contar um caso aqui que algumas pessoas aqui presentes presenciaram isso. Um casal de jovens, quando eu pastoreava outra igreja, estavam namorando. E o namoro deles era um caos. Brigavam demais, problema de rebeldia com os pais, um monte de coisa. Um ciúme doentio. Um ciúme assim, uma coisa de louca, assim, de estar dentro do carro, abrir a porta, eu vou pular, eu vou suicidar, porque não sei o que, essas coisas bem doentes, bem possessivas, sabe? E eles decidiram casar e foram conversar comigo. Eu falei assim, olha, não casem. Um abençoa o outro, não casa com ele. Não faz isso. O casamento de vocês não tem a mínima condição de dar certo. Assim, eu estou falando por amor a vocês e pelo que eu conheço vocês, não vai dar certo, para com isso. Não vai dar certo disso.
E aí, a menina contou para o pai. Pai, eu até quero casar, mas o pastor foi lá, o pastor falou que acho que nós não devíamos casar. Aí o pai veio conversar comigo, falou assim, pastor, fala um negócio, senhor, daquela porta para dentro, o senhor manda. Daquela porta para fora, na minha casa, quem manda sou eu. Minha filha vai casar com ele. Eu falei, está tudo certo. E assim, casaram, nem me convidaram para o casamento, não fui convidado. Nunca mais conversaram comigo. Tomaram ódio de mim. E passaram pouco tempo casado. E o casamento dele, assim, destruíram. Problema de adultério, um monte de coisas. E até hoje essa pessoa tem raiva de mim. Porque eu só quis protegê-la. Então, quantas pessoas não querem ouvir uma palavra de direção na sua vida. Querem algo, aquilo se torna a sua possessão. É o que está acontecendo com Saul aqui. Ele vai lá e faz sacrifícios. Olha só, vamos continuar o que diz a palavra de Deus aí. Ele lá, mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Versículo 11. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Samuel chegou lá, viu aquela bagunça toda. E perguntou, o que foi que você fez? Vendo que o povo ia se espalhando aqui, e que você não vinha ao prazo combinado, eis que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. Versículo 12. Eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim, em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Olha só, os filisteus vão começar a guerra, e eu não busquei a face. Irmão, o que você estava fazendo esses 7 dias? Que você não estava buscando a face do Senhor? Você está com um baita de um problema diante de você, e você está se portando levianamente, de forma assim, como se diz assim, de forma distraída. Você está distraído. Um baita de um pepino desse, um problema desse. Você não buscou a Deus e agora você quer resolver o problema da sua maneira. E olha só o que ele diz aí. Assim, forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto. Tomou uma decisão, ele está confessando que não foi direção de Deus, mas que uma decisão que ele tomou forçado pelas circunstâncias. Forçado. Versículo 12. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha o que Samuel está falando para ele, pai, você cometeu loucura. Irmãos, ele não foi capaz de esperar um pouco. A ansiedade, a necessidade de fazer. Eu tenho que fazer algo. Irmão, nem sempre você vai ter que fazer algo. Nós temos que pedir para Deus sabedoria. Há momentos que nós perdemos a bênção porque nós não agimos. E há momentos que nós perdemos porque nós fazemos as coisas erradas, não aguardamos em Deus. E para ele estava fácil, é para esperar Samuel. Irmão, se Samuel não vier, se Deus falou que é para esperar, e Samuel não vier, então deixa lascar, deixa eles virem aqui, todo mundo se rende, ninguém nem luta. Mas vamos obedecer a Deus. Não, vamos buscar a face de Deus. Mas o cara quis fazer loucura, era melhor ele ter se rendido. Melhor ele ter mandado mensageiro atrás de Samuel, pelo amor de Deus. Mas não faça coisas que Deus não te mandou fazer. E então ele faz. E olha só, irmãos, questão ali, vamos falar de hora, né? Por causa de 1 hora. Olha o que Deus está falando para ele aí. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Hoje Deus atrasou Samuel de propósito, para provar seu coração.
Isso aqui é o grande segredo das... Sabe por que Deus faz a gente passar tribulações, irmãos? Para provar o nosso coração. Para quê? Para Ele saber o que é o nosso coração? Não, para você saber como é que é o seu coração. Ele sabe, você não sabe. Então as provações têm essa finalidade, revelar o nosso coração, para nós mesmos. Para nós mesmos. Versículo 14. Olha o que ele disse aí. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja sim, príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Simplesmente perdeu. Acabou. Não tem mais solução. Você não guardou os mandamentos do Senhor. Você não guardou a vontade do Senhor. Ele perdeu a bênção ali por questões de minutos, né? E aí, irmão, numa situação dessa, você tem que correr atrás, se arrepender, humilhar, buscar a presença de Deus, né? Mas aí o tempo vai passando e as situações vão revelando ainda mais seu coração. Quando você vai para o capítulo 15, Deus dá outra prova para ele, para ir lá e destruir os amalequitas. Né? Lá em 1 Samuel 15, versículo de número 19. Olha só, Deus falou, vai lá, destrói os amalequitas, não traga nada, não traga boi, não traga ovelha, mata tudo. Está tudo debaixo de maldição. Tudo lá, eu amaldiçoei tudo. É para matar tudo. Não é para pegar o ouro, a prata, não mexa nisso. Está tudo debaixo de maldição. Versículo de número 17. Samuel chega lá. Não, vamos ler aqui já. Versículo 13. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Samuel encontrou Saul e este lhe disse, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor, eu fiz tudo o que Deus mandou eu fazer. Mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é esse? Por que eu estou ouvindo as ovelhas? Estou ouvindo o balido das ovelhas. O mugido de bois que estou escutando. Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos sacrifícios, ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Presta atenção. Deus mandou a gente matar tudo. Em outras palavras, mais ou menos assim, mas eu acho que Deus estava desinformado. Rapaz, tinha cada boi lá, cada PO, cada boi puro sangue, puro de origem, cada ovelha. Aí nós pegamos as vacas feias, os boi feios e matamos tudo. Os bons nós guardamos para nós fazer culto para Deus, para nós adorar a Deus, as ovelhas, as vacas. Tinha muito tesouro lá, nós pegamos o que era desprezível, nós aniquilamos. O que era bom, nós separamos para Deus. É para Deus. O nosso coração, que nós estamos querendo agradar a Deus. Mas Deus falou que era para matar tudo, que Deus não queria que nada daquilo, né? Versículo 16. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Irmão, nós temos que ter muito cuidado para não ficar obedecendo Deus parcialmente. Você querer ser parcial, você querer escolher na Bíblia o que você quer obedecer. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu acho que a Bíblia está certa,
isso aqui eu não sei, eu não concordo. Ou a Bíblia é um livro absoluto na sua vida, ou ela é obsoleto. Saul escolheu o que ele queria obedecer. Olha só. Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno os seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça da tribo de Israel? O Senhor ungiu como rei de Israel, o Senhor enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Por que você não obedeceu? A ordem foi clara, por que você não obedeceu? Aí ele responde no versículo 20, então Saul disse a Samuel, pelo contrário, eu obedeci, né? Eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, mas era para matar o rei, cara. O rei subornou ele, irmão. Falou, se você não me matar, eu vou te contar onde tem um monte de tesouro aí. O rei subornou o cara. E eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo das ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Quando o povo falou, não, isso aqui nós não vamos matar não, isso aqui nós vamos separar, aí ele teve medo do povo. Ele falou, cara, como é que eu vou falar para o povo aqui, que não pode? Simples. Ou você obedece a Deus, ou você se prostitui, você se corrompe. Hã? Versículo 20? Então volta para nós aí. Versículo 20. Então Saul disse a Samuel, pelo contrário. Samuel falou, por que você não obedeceu a Deus? Ele disse, não, eu obedeci, pelo contrário. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. A ordem era para ele matar aquele povo que tinha sido lançado contra Israel. Os amalequitas, desde quando Israel saiu do Egito, eles sempre perseguiram Israel. Sempre mataram, sempre saquearam. Todas as vezes que Israel chegava na época da lavoura, eles vinham, roubavam o trigo, roubavam o gado. Aí Deus falou assim, olha, um dia, quando vocês hoje estão fragilizados, ao que vocês se estabelecer como nação, eu vou colocar um rei sobre vocês, e quando nós tivermos um rei, eu vou pegar o exército e vão acabar com esse povo. Que isso aqui, esse povo tinha que ser exterminado na ótica de Deus, porque senão ia ficar essa guerra que nunca acaba. Aí ele foi lá para matar o rei subornou ele não matou o rei, ele matou as pessoas. É engraçado que ele não teve dó de matar criança, mas teve dó de matar o rei, porque o rei ofereceu para ele ouro, entendeu? Aí ele pega e não mata o rei. O versículo 21, põe para nós o versículo 21, né? Mas o povo pegou, aí o povo de Israel foi lá, Deus não disse que era para matar as vacas, as ovelhas, tudo aquilo era para matar, era para destruir, eliminar da face da terra. Mas o povo pegou do despojo, né, aquilo que pertencia aos amalequitas, ovelhas, bois, e o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Não vamos matar não, vamos quando oferecer culto para Deus, em vez de nós pegar das nossas vacas, nós pega dessas vacas aqui, ó, e oferece para Deus. Na verdade, o coração deles era um coração de avareza. E eles estavam querendo pegar coisa amaldiçoada, que Deus falou que não era para mexer, e ele preferiu, e a Bíblia fala que ele teve medo do povo, né, mas... e ele pegou e deixou o povo pegar, ele não confrontou o povo, ele seguiu o povo, né? Aqueles animais eram para estar mortos. No entanto, o povo teve dó de matar os animais e guardou. Versículo 22, porém Samuel disse,
para responder a pergunta aqui, então Samuel fala assim, esse versículo 22 e 23, vai trazer muita luz para nós. O povo falou assim, nós pegamos esses boi aqui para fazer culto para Deus. Nós vamos oferecer eles em culto a Deus. Aí ele fala assim, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios, ou seja, em cultos, do que obedecer à sua palavra? Deus está perguntando, será que Deus tem mais prazer em você ir na igreja, fazer um culto, mas você ser um cara mentiroso, um cara fingido, um cara hipócrita, um cara que é um religioso que se esconde atrás da religião? Quantas pessoas aí estão escondendo atrás da religião e dão péssimos testemunhos? Muitos, né, são pessoas que cometem coisas terríveis na sua vida, são pedófilos, são adúlteros, e usa a religião para se esconder disso. Aí Deus está falando assim, o que é mais importante, o que eu dou mais valor? A culto ou a obediência? Né? No curso que nós oferecemos aqui na igreja, vai começar agora em março, Homem ao Máximo, Mulher Única. No Homem ao Máximo tem uma frase lá do pastor Cole que ele diz assim, olha, uma grama de obediência vale para Deus muito mais do que uma tonelada de oração. Às vezes você está orando aqui para Deus abençoar, né, as coisas ilícitas que você quer fazer. Isso é tentar o Senhor, isso é colocar o Senhor à prova. Então ele está dizendo aqui, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer à sua palavra? O que dá mais prazer a Deus? Culto ou obediência? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Quer dizer, Deus prefere que você ouça e obedeça do que você ofereça sacrifício tolo para Ele. Aí ele diz, versículo 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. O rebelde para Deus, ele é um feiticeiro, ele é um macumbeiro, ele é uma pessoa que tem pacto com o demônio. Ou seja, está no mesmo nível, porque ele ouve, conhece a vontade de Deus, mas não faz. Ele se rebela contra Deus. E quando você confronta ele na palavra, ele fala, não, mas eu sou obediente, eu obedeço a palavra. A pessoa está em pecado, a pessoa está em mentira, a pessoa está em engano, e a pessoa ainda está se autoafirmando como uma pessoa santa. Aí Deus está falando, versículo 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, porque você rejeitou, ou seja, você só obedeceu a parte que lhe interessava. Você só obedeceu a parte que você gostou. Também ele o rejeitou como rei. Deus te rejeitou como rei. Cara, se Deus te rejeitou como rei, não tem outra coisa a fazer. Se você ouvisse uma palavra dessa, irmãos, qual que é o normal? É você cair diante de Deus, se arrepender, se humilhar, buscar a face do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Vestir de saque cinza, como eles faziam na época, né? Orar, chorar, se arrepender. Mas ele, ao invés de se arrepender, ele está mais preocupado com a posição dele, com o que as pessoas vão pensar dele. Ele ao invés de buscar o arrependimento, ele vai buscar aqui se manter na posição de orgulho, de vaidade, de status. Olha só o versículo 24. Então Saul disse a Samuel, pequei. Tá bom, você está falando que eu pequei. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Qual foi o problema? Ele mesmo está falando, qual foi o problema dele? Deixei de ouvir a Deus para ouvir as pessoas. Deixei de ouvir a Deus para ouvir as pessoas. Irmãos, quantas vezes
na nossa jornada, nós fazemos isso. Por isso a importância de você estar cercado de homens e mulheres de Deus que te amam e que vai te dar direção. Quantas vezes eu já ouvi palavras, conselhos que não era a voz de Deus para a minha vida. E às vezes de pessoas que te amam, assim, às vezes minha esposa mesmo já falou coisa assim, eu falei, Zete, não, sem chance, não é o que Deus tem para nós. Como também ela já falou para mim, como eu já falei para irmãos, como eu citei, como irmãos também já falaram. Nós temos que estar cercados de amigos, pessoas que nos orientam, que falam conosco, que orem conosco, e que tenham liberdade de chegar para você, que seja fiel a você, e fala, meu irmão, você está errado, meu irmão, não faça isso. E aqui ele está falando, ele preferiu agradar as pessoas, buscar a glória das pessoas, estar de bem com as pessoas, do que ouvir a voz de Deus. Ele está dizendo, temi o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora, versículo 25, mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Tá bom, perdoa o meu pecado, tá bom, perdoa. Você quer que eu confesse? Tá bom, confesso. Perdoa. Cara, mas tem uma cerimônia agora lá, nós ganhamos a guerra, eu vou entrar lá, eles vão tocar trombeta, eu vou vestir uma roupa real, eu vou colocar uma coroa, e você, como o profeta do Senhor, é importante que você esteja do meu lado para você me prestigiar. Você vê que ele não estava preocupado em se arrepender. Rapaz, ele acabou de ouvir que Deus falou, eu vou tomar o reino de você, vou dar para outra pessoa. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em aparecer na festa e bombar na festa. De ver lá quantas curtidas ele vai ter lá naquela festa. Quantos likes. Porém Samuel disse, versículo 26, porém Samuel disse a Saul, não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei de Israel. Cara, eu não vou fazer isso, não vou te honrar, não vou fazer isso. Deus te rejeitou, cara, Deus te rejeitou. Irmãos, essa é a diferença de Saul para Davi, né? Davi, quando ele perdeu o trono, uma vez ele era rei e perdeu o trono, ele falou, olha, deixa, problema não. Foi Deus que me deu, se Deus me colocou lá, e se Deus quiser me tirar, Ele tira. O trono para mim não é nada, se a vontade, se Deus quiser me arrancar de lá, Deus tira isso aí, eu não vou lutar por isso. Eu não vou lutar por esse cargo, eu não vou lutar por essa posição. Saul é um cara que amava cargo, lugar, honra, ser honrado, né? Posição. Não votarei com você por você ter rejeitado a palavra do Senhor, e ele também o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto, e esse rasgou, né? A capa dele rasgou. Então Samuel disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor a você, a Davi, né? Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul, irmãos, olha só, o cara está lançando uma palavra de juízo, olha, assim como você rasgou a minha roupa hoje, Deus rasgou o seu reino. E o reino de Israel agora, Deus escolheu um homem melhor do que você, e vai confiar esse reino agora a um outro homem, que é Davi. Um cara melhor do que você. Irmãos, era para ele cair de joelho diante do Senhor, cancelar essa festa, se humilhar, buscar a face de Deus. Sabe o que ele fala? Versículo 30, então Saul disse, pequei, mas honra-me. Olha, irmãos, olha o que ele estava preocupado em honra. Tá bom, pequei, mas honra-me. Que mania é essa de envolver, de ficar lembrando a gente do nosso pecado? Tá bom, pequei, pronto. Agora me honra na festa, cara. Vai lá, troca de roupa, coloca uma roupa de festa, aparece lá, a festa vai bombar, nós mandamos matar vaca, ovelhas, vai ter a maior festança lá, os músicos vão lá tocando, toda a autoridade de Israel vai estar lá, os anciões de Israel, olha lá, mas honra-me agora diante dos anciões do meu povo, e diante de Israel, todo mundo, é importante você estar lá me honrando, me prestigiando, falando que eu sou o cara.
Tá bom, pequei, mas e daí? A festa, quer que eu cancele a festa? Não, quando Samuel viu isso, falou, não tem jeito, esse cara não tem solução para esse cara, acabou. Não tem solução para esse cara. Aí Samuel vai lá, manda matar Agag, o rei, vai na festa, participa da festa, e olha só como é que o texto termina. Versículo 34. Ele vai na festa, tipo assim, porque o cara já estava colocando a vida de Samuel em risco, né? Então, versículo 34, como é que termina essa história? Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Samuel nunca mais quis ver Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei de Israel. Samuel não quis relacionamento com esse cara, porque é um cara que não muda, não se arrepende. Você ficar investindo uma amizade de uma pessoa que é profana, uma pessoa que não quer nada com Deus, uma pessoa que rejeitou completamente a palavra de Deus. E aí, meu irmão, sabe, esse tipo de gente, quando Davi, depois vem lá o capítulo 17, Davi mata Golias, e quando Davi já começa a se destacar, e olha só no capítulo de número 18, encerrando aqui, no capítulo 18, versículo 6, diz assim: e aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres da cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E o cara que vive de honra, quer glória humana, quer estar no top 10 aí, bombando, isso para ele é a morte. Comparar, porque ele vive se comparando. Ele vive se comparando. Eu vi pessoas, eu conheço, está acontecendo agora, nesse momento, pessoas que estão em outro país, passando necessidade, ligando aqui no Brasil, pedindo socorro, ajuda, me ajuda, que eu estou aqui numa situação terrível. Mas você olha o Instagram da pessoa, ela está bombando. Está bombando lá. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo falsidade. A pessoa liga para você chorando, desesperada. Mas você olha assim no Instagram, ela está bombando. É o espírito de Saul. E vive em comparação. E não aguenta ser comparado. Olha o versículo 8. Preste atenção nesse versículo 8 aqui de 1 Samuel. Esse versículo é fantástico. Saul se indignou muito por essas palavras, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Cadê? Projeta para nós aí, Guilherme. Ele ficou chateado porque as mulheres estavam falando que ele só matou 1000 e que Davi matou 10.000. Ele ficou grilado. Estão dando mais honra para Davi do que para mim. Ele disse: para mim elas deram 10 milhares. Perdão, para Davi elas deram 10 milhares. Mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o seu reino? Não, um rei com mimimi, chorando aí, com inveja,
revoltado, chateado. Ele está chateadinho. Ele está aqui chorando como um meninão, né? Um menino, um rei de uma nação, resmungando. Olha o que ele está dizendo aí. Para Davi, elas deram 10 milhares. Elas que fizeram a música, elas deram 10 milhares. Mas para mim, apenas milhares. Gente manhosa, ridículo. O cara é rei com essa cabeça medíocre, dando vazão, dando lugar a pensamentos de mediocridade. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. Ele passou a ter uma inveja terrível de Davi. E a inveja abre portas para demônio. Presta atenção, a inveja abre portas para demônio. Olha o que acontece no versículo 10. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul. O cara começa a ruminar. O cara começa a ver que o outro tem mais fama, mais sucesso. A ver que o outro, Deus abençoa. Aí vem um espírito mau. Olha, no dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. Eu vou matar esse cara. A inveja dele era inveja de morte, de matar. E por que a raiva? Por que o ódio? Por que a inveja? O versículo 12 fala: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele, com este, e o tinha abandonado Saul. Deus abandonou. Deus abandonou Saul. Sabe por que Deus abandonou Saul, irmãos? Porque ele nunca quis a presença de Deus. Ele só queria a glória, a honra. Por isso que Jesus falou, voltando ao texto principal: como é que vocês podem crer se vocês só buscam glória humana, honra humana? Não tem como. Essa é a diferença grande de Saul para Davi. Davi amava Deus, Saul amava coisas. Davi estava disposto a qualquer coisa para cumprir a vontade de Deus. Ele abria mão de tudo, até mesmo do trono que ele tinha, para agradar a Deus. Saul não. Davi amava gente, amava pessoas. Sempre pensou no melhor para as pessoas. Sempre pensou no melhor. Uma vez os amigos, Davi passou perto de Belém, e ele diz: olha, a água de Belém é mais gostosa de Israel, é lá a água de Belém. Quem me dera tomar um copo d'água lá de Belém. Só que a cidade estava toda guardada, vigiada pelos soldados de Saul, ele não podia ir. 3 amigos de Davi foi lá na cidade escondido, encheu um garrafão de água e falou: Davi, está aqui, ó, água fresquinha do poço de Belém. Sabe o que Davi fez? Pegou a água e derramou a água todinha na areia. Eu não vou beber essa água, a água que os meus amigos colocaram em risco a vida deles, para poder me agradar. E se eles tivessem morrido lá, eu não vou beber essa água, porque essa água, vocês quase morreram por essa água. Incrível, né? Então algumas pessoas: não, já que vocês quase morreram, eu vou honrar você bebendo. Davi jogou fora: eu não vou beber algo que quase custou a vida dos meus amigos. Davi amava gente, Saul amava coisas. Davi buscava a glória de Deus, Saul buscava a sua própria glória. Ele só queria aparecer, queria ser o cara idolatrado, amado. Davi tinha temor de Deus, Saul era um cara profano, um cara que não respeitava nada. Davi honrava as autoridades, os sacerdotes. Saul desprezava. Uma vez ele mandou matar 85 sacerdotes. Os caras estavam tudo com estola sacerdotal, vestido. Quando ele mandou, o soldado dele não quis obedecer. Nós não vamos tocar nesses homens. São homens santos, são homens íntegros. Nós não vamos tocar nele. Aí ele pegou um estrangeiro e mandou matar. É um cara que despreza as autoridades.
Davi buscava agradar a Deus, Saul agradar a homens.